Bom dia, meus amores e minhas namoras, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa aula. Nós estamos vendo aqui o conteúdo do segundo bimestre, terceiro bimestre no caso, né? Chegamos a ver todos esses conteúdos lá do setembro, quarta dimensão e tudo mais. Eu acho que não cheguei a ver quarta dimensão, né? Mas é só a gente pensar nas três dimensões espaciais e uma temporal. Essa seria a quarta dimensão. Então, vimos na última aula a questão da energia, certo? Ficou um exercício para a gente fazer, que é exatamente isso aqui, ó. Um corpo de 5 quilos viaja a uma velocidade de 0,8. Qual seria a massa a essa velocidade? Então, o que acontece? Quando esse corpo acelera, basicamente o que a gente viu aqui é que esse corpo ele ganha uma massa. E ele ganha uma massa que a gente chama de massa relativística. Então, acontece que quando mais próximo da velocidade da luz, a 0,8, eu vou ter que esse corpo vai ganhar uma quantidade muito exorbitante, né? Então, para eu calcular o quanto ele ganha, eu preciso calcular o meu coeficiente de Lorentz, ou seja, só jogar ali na fórmula, né? No caso 0,8, estou aproveitando ali. Aqui vai dar 0,36. Isso aqui vai dar. Isso aqui vai dar 0,6. Então eu vou ter 1 dividido por 0,6, 1,66. Então significa que o fato desse cara andar a uma velocidade próxima a 80% da velocidade da luz vai fazer com que a massa dele, que seja de 5 quilos, passe para 8 quilos. Olha que absurdo. Você teve um aumento aí de quase 60% na massa. Então pensa que você tem um corpo de 500 quilos. O quanto ele vai aumentar. Então quanto mais rápido esse corpo anda, mais energia vai necessitar para ele se mover. Bem? Então por isso que é um limite físico, digamos assim, para a gente poder viajar a velocidade muito altas. Tanto que para a gente poder viajar a velocidades próximas à velocidade da luz, basicamente seria necessário toda a massa do universo, toda a energia do universo. Então, não é possível a gente realizar isso. Né? Então, nós terminamos o conteúdo, que seria a parte de relatividade, e aí entrando com uma ponta no conteúdo do quarto bimestre, onde a gente vê a quantidade de movimento, a gente vai ver outro tipo de movimento, que é o movimento angular. Então, basicamente, quando a gente resolve qualquer questão física, né, a parte de mecânica, a gente pode resolver ele através de forças, que foi o que a gente viu, através de energia, se eu não me engano, a gente não viu, mas a gente vai ver no ano que vem, com relação à parte de cinemática. Outra coisa que a gente pode resolver é com relação à quantidade de movimento, ou seja, a tendência do corpo de manter o movimento. Só que esse movimento ele pode ser rotacional, que é o torque, ou ele pode ser linear, que é o que a gente vai ver no quarto bimestre, que é o conteúdo do quarto bimestre. Então, o que a gente tem aqui? O que é o torque? O torque é a tendência do corpo de girar. Ou seja, quando você aplica uma força e essa força não está concentrada no centro de massa desse corpo, o que eu quero dizer com o centro de massa desse corpo? O centro de massa desse corpo, deixa eu ver se eu acho aqui, ele nada mais é do que o ponto central do meu objeto. Ou seja, o centro de massa de um corpo é o ponto onde eu posso considerar que toda a massa está concentrada naquele ponto. Então, onde eu posso considerar que toda a massa está concentrada. Ou seja, se eu botasse meu dedo e tentasse equilibrar, né, o cubo exatamente nesse ponto, ali, ficar segurando ali exatamente assim, ó, nesse ponto, eu vou ter que esse cara não vai cair. Ou seja, eu estou aplicando a força em cima do centro de massa. Então, eu estou considerando que toda a massa está concentrada naquele pontinho ali. Então acontece que quando você aplica uma força fora do centro de massa, então por exemplo, aqui eu tenho meu objeto, meu centro de massa é exatamente onde tem essa partezinha aqui branca, né, digamos aqui. Quando eu aplico uma força fora do centro de massa, o que isso vai fazer? Isso vai fazer meu corpo, ó, girar. Se eu aplicasse uma força exatamente no centro de massa, ele ia se mover para frente, certo? Então o que acontece? Quando eu aplico uma força fora do centro de massa, esse corpo gira.
E aí nós temos que a força ela tem que ser aplicada perpendicular à distância. Ou seja, eu tenho aqui, ó, se eu pegar o meu ponto do centro de massa, eu tenho que aplicar uma força perpendicular 90 graus da distância. Por quê? Se eu aplico uma força assim, ó, ela continua a estar alinhado ao meu corpo. Então, ó, ele não vai girar. Então, ele tem que estar desalinhado com o meu corpo para ele poder rotacionar. Então, o torque que eu aplico, ele vai ser basicamente a força que eu estou aplicando vezes a distância que eu estou aplicando. Ou seja, uma maneira mais simples que eu tenho seria o caso aqui dessa porta. Então, imagina comigo, eu tenho uma porta. Essa porta ela está sendo girada. Deixa eu tirar aqui a câmera. Essa porta aqui ela está sendo girada. Quando você aplica uma força, esse torque ele vai ser a força vezes a distância. Né? E a distância de quem? A distância do ponto que você aplicou a força até onde ele vai rotacionar. Nesse caso, ele rotaciona no que a gente chama de centro pivotado. O que é o centro pivotado? Pivotado seria o ponto onde ele vai girar. Ou seja, a porta ela gira nesse encalço aqui do lado. Então o centro pivotado vai estar aqui no canto aqui do lado. Então repara que eu posso aplicar uma força F1, como eu posso aplicar uma força F2 e uma força F3. Acontece que F3 ele está na mesma direção da minha distância. Ó. Então como ele está na mesma distância, a porta ela não vai girar. Já no F2 e F1, a F2 ela vai ser muito menor do que F1. Ou seja, se vocês tentarem abrir a porta, né, segurando na maçaneta ou segurando aqui no meio da porta, vocês vão ver que vão fazer muito mais força no meio da porta do que no canto. Exatamente porque quanto mais distante esse corpo tiver do meu centro pivotado, maior vai ser esse torque aplicado. Uma coisa que a gente tem aqui, ó, é exatamente esse exemplo. Ó. Imagina que eu tenho aqui uma porca e eu quero girar essa porca. Então, o que acontece? Se eu colocar minha mão a 1 metro dessa porca e aplicar uma força de 20, eu vou gerar um torque de 20 vezes 1 de 20 newton-metros. Mas se eu aplico um torque a uma posição de 2 metros e eu aplico metade da força, eu vou ter o mesmo torque. Então, quanto maior a distância, menor a força aplicada. Por isso que quando a pessoa vai tirar, por exemplo, pneu, parafuso e tudo mais, né, você tem a tendência de se esticar o máximo possível para poder aplicar um torque, ou seja, quanto maior a distância, menor a força que você aplica. Que aí você cria o que a gente chama de uma alavanca. Então a ideia e o conceito da alavanca é mais ou menos essa. Ó, é o que eu tenho aqui. Ó. Imagina, ó, eu tenho que girar esse parafuso e eu tenho que girar uma força. Então acontece que a força e a distância são sempre perpendiculares entre si, para poder girar esse corpo. Porque se eu puxo, né, eu tenho aqui a minha porca, se eu coloco a minha porca assim, ó, e eu puxo assim, ó, ela não está girando, eu preciso aplicar uma força perpendicular a ela, para poder fazer ela girar. E a ideia é que quanto maior esse braço de alavanca, menor é a força que eu preciso aplicar. Então, a gente tem até aplicações onde eu tenho esse torque. Uma das aplicações é exatamente essa aqui, ó, que é a aplicação do judô. Ou seja, para o cara poder derrubar o outro corpo, ele gera como se fosse um torque, ou seja, ele gera uma rotação. Então, ó, eu tenho o meu centro de massa do adversário, e aí como você aplica uma força fora do centro de massa desse cara, você desloca ele. Então, né, o judô permite, através de várias posições e movimentos, com que você possa derrubar uma pessoa que tem um peso maior que você. Isso não é força, é técnica. Ou seja, quando você aplica a técnica, você não precisa usar força. Exatamente por quê? Porque você está criando braços de alavanca, ou seja, distâncias muito grandes para forças muito pequenas. Tudo bem? Então aqui ó, a gente tem um exemplo bem clássico. Ó, para abrir uma porta, você aplica uma força na maçaneta. Coloca a uma distância D da dobradiça, conforme mostrado na figura abaixo. Uma força de módulo F perpendicular à porta. Para obter o mesmo efeito, ou seja, o mesmo torque,
O módulo da força que deveria ser aplicado para uma maçaneta colocada a uma distância d sobre 2 da dobradiça deve ser. Então pensa comigo. O torque é força vezes distância. Então o que acontece? Se você tiver a metade da distância, como o torque tem que ser o mesmo, eu vou ter exatamente o quê? Que a força ela tem que ser o dobro. Ou seja, ela vai ser 2 vezes, né, para o cara poder achar. Então, quanto menor a distância, maior a força aplicada. E aí a gente tem um exemplo clássico, que é o exemplo para casa. Imagina que eu tenho um parafuso, ó, um prego, e eu tenho que tirar ele com o martelo. Qual é a força que eu tenho que aplicar nesse martelo, ou seja, qual a direção que eu tenho que aplicar para poder tirar esse martelo? Então pensa comigo, a força ela é perpendicular à distância. A distância é esse cara aqui, ó. Essa é a distância. Então a força ela tem que ser, né, letra C. Tudo bem? Então, quanto mais perpendicular esse cara for, melhor. Tudo bem? Então, a gente termina esse conceito por aqui, né? Vou deixar mais uma atividade para cá, vocês entenderem mais ou menos a lógica, né, de torque. E a gente continua na próxima aula. Acho que é bem simples, né? Certo, pessoal? Então, falou, até mais.